Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Com esse vídeo a gente vai iniciar um assunto novo nas nossas aulas de história. A gente vai falar sobre as civilizações da América. Só uma contextualização, a gente vai falar das civilizações que os europeus encontraram quando chegaram aqui. Algumas eles encontraram pessoalmente, outras, ou uma delas, que é a civilização maia, eles encontraram só vestígios. Antes dessas civilizações existiram outras também importantes e que deram origem a essas que nós vamos estudar, mas a gente acaba não estudando essas outras anteriores por falta de tempo mesmo, não dá tempo de estudar todas essas civilizações da América, mas se alguém quiser saber alguma coisa sobre elas, eu posso indicar leituras, posso indicar onde vocês encontram informações sobre essas civilizações mais antigas. Esse tema das civilizações da América vai ser composto por 4 vídeos, um vídeo sobre cada civilização ou grupo de civilizações. Esse primeiro vídeo nós falaremos sobre os indígenas brasileiros. Os demais vídeos serão sobre os incas, sobre os maias e sobre os astecas. Então esses 4 vídeos vão ter uma continuidade entre eles, eles têm uma certa unidade, eles vão tratar mais ou menos do mesmo assunto de diferentes povos, mas todos eles fazem parte desse assunto que são as civilizações da América. Pois bem, então vamos começar pelos indígenas brasileiros, pelos povos indígenas que existem no Brasil, que existiam quando os europeus chegaram, e a gente vai falar um pouquinho da situação dos indígenas no Brasil. O pessoal do 2º ano da administração fez uma pesquisa ali envolvendo história e sociologia sobre os indígenas do Rio Grande do Sul. O pessoal da informática talvez não faça essa pesquisa, mas a gente acaba lidando com esse tema mais de uma vez ao longo do ensino médio. Depois vai ter um outro momento que a gente vai falar da cultura brasileira, isso tanto para informática quanto para administração. Vai ter um momento que a gente vai falar da cultura brasileira e a gente vai retomar a influência dos indígenas sobre a cultura brasileira. Mas vamos lá. Em 1500, quando a expedição comandada por Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, e por que eles chegaram no Brasil são cenas dos próximos capítulos, Depois da gente falar das civilizações da América, a gente vai falar das grandes navegações. Aí vocês vão entender por que os portugueses chegaram aqui em 1500. Pois bem, quando os portugueses chegaram aqui em 1500, o Brasil, ou melhor, o território onde hoje é o Brasil, porque não existia o Brasil, existia terras, num continente que depois passou a ser chamado de América. Nessa região que hoje nós chamamos de Brasil, existiam cerca entre 3 milhões e meio e 5 milhões de habitantes. As estimativas, como vocês estão vendo, não são muito exatas, mas calcula-se que havia algo entre 3 milhões e meio e 5 milhões de habitantes, que para a época, final do século XV e começo do século XVI, é muita gente. Quando uma população chega à ordem de milhões de habitantes nessa época, a gente está falando de muita gente, é uma população muito grande. E, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, e ao contrário do que os próprios portugueses achavam, essa população de 3 milhões e meio a 5 milhões de habitantes era uma população muito diversa. Assim como na Europa existiam vários povos diferentes, em países diferentes, falando culturas diferentes, ótimo, falando línguas diferentes, com religiões diferentes, com costumes diferentes, no Brasil existiam mais de 1000 nações indígenas diferentes. Então, quando a gente fala de índio de forma genérica, ou de indígena de forma genérica, a gente acaba encobrindo essas diferenças. Na verdade, a gente está falando de uma população muito variada, a gente está falando de povos diferentes, com línguas, costumes, religiões, crenças, culturas muito diferentes entre si. E a gente está falando de diferenças, não diferenças como, sei lá, a língua portuguesa para a língua espanhola, que é diferente, mas é parecido. A gente está falando de diferenças do tipo entre o português e o japonês, entre a língua espanhola e a língua húngara. São diferenças muito grandes entre esses povos que viviam. Mas a gente acaba incorporando a visão que os europeus tinham. Eles chegaram aqui e falaram, é tudo índio, é tudo a mesma coisa. E não é, eram várias nações diferentes. E dificulta um pouco para nós historiadores entender, compreender a história desses povos antes da chegada dos europeus, porque aqui no Brasil, nenhuma dessas mais de 1000 nações diferentes desenvolveu a escrita. Então, a gente não tem documentos escritos sobre esses povos. Os primeiros documentos escritos que nós temos sobre esses povos foram feitos pelos europeus que chegaram na América, principalmente os padres jesuítas, e a gente vai falar em outro momento da importância dos jesuítas para compreender a história indígena, mas principalmente os padres jesuítas, quando chegaram no Brasil, para iniciar o processo de catequização dos índios, eles começaram a entrevistar os índios, perguntar sobre a cultura, sobre a história deles, e aí começaram os primeiros registros escritos. Então, os primeiros registros escritos sobre os índios não foi feito pelos índios, foi feito pelos europeus sobre os índios. E isso dificulta, porque a gente não tem a história deles
contada por eles. A gente tem a história deles contada por eles, porém escrita pelos europeus. Então tem uma influência do olhar europeu. Outra dificuldade que a gente tem é que os indígenas no Brasil, de um modo geral, faziam seus instrumentos, os seus utensílios, mesmo suas moradias, de material perecível, de material, sobretudo de origem vegetal e algumas coisas de origem animal. Então, é um material que se deteriora muito fácil. Então, os vestígios arqueológicos de povos indígenas no Brasil são mais escassos, porque eram feitos de materiais que estragavam com o tempo. Então, a gente tem dificuldade para encontrar vestígios arqueológicos muito antigos desses povos. Então, mesmo do ponto de vista da arqueologia, das fontes materiais, a gente tem um pouco de dificuldade para analisar a história desses povos. Então, a gente tem ela muito a partir do que os indígenas contaram para os europeus quando os europeus chegaram. Mas outros vestígios antigos, a gente tem muito pouco. Por isso é difícil de traçar essa história dos povos indígenas aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses. Então, como eu já citei, né, cada uma dessas nações indígenas tinha uma cultura e aspectos físicos diferentes. A gente também tem aquela imagem que o índio é assim. Não. Cada povo indígena tem um aspecto físico diferente. Não só a cultura, não só a língua, mas o aspecto físico diferente, como eu vou mostrar nessa próxima imagem para vocês. Aqui a gente tem 6 povos indígenas que ainda existem no Brasil. Então a gente tem da esquerda para a direita, primeira linha, depois segunda linha. Então lá em cima, do lado esquerdo, primeira linha, a gente tem os Assurini, do Pará, os Tapirapé, que vivem em uma região que abrange um pedaço do Mato Grosso e um pedaço de Tocantins. E lá em cima, do lado direito, a gente tem os Kayapó, que vivem na Amazônia. Então, aspectos físicos, forma de se vestir, de se ornar, de cortar o cabelo, diferentes. E na linha de baixo, a gente tem os Caingangue, que são a maior população indígena do Rio Grande do Sul, os Riquibaktsa, que vivem no Mato Grosso, e os Bororo, que também vivem no Mato Grosso. Só pelos nomes dos povos, vocês já veem, inclusive, que são pronúncias diferentes, palavras diferentes, línguas diferentes. É muito diferente a pronúncia de Assurini, Tapirapé, da pronúncia de Caingangue, Riquibaktsa. A fonologia é diferente, então a forma de construir as palavras é diferente. E vejam, os aspectos físicos, a forma de se ornamentar, as pinturas corporais, os enfeites, a forma de lidar com o corpo, alguns fazem, o nome é estranho, mas a gente fala de mutilações no corpo, mas mutilação não é arrancar um pedaço, mutilação é fazer alguma coisa que vai alterar o seu corpo. Por exemplo, colocar um brinco, um piercing é uma forma de mutilação. Então a gente tem ali, por exemplo, o Riquibaktsa, que usa essa espécie de alargador na orelha, e ali no Caingangue a gente não vê nenhum tipo de mutilação desse tipo. A pintura corporal, uns pintam o rosto, outros não, outros fazem a pintura no corpo de um jeito, outros fazem de outro, uns utilizam flores para se ornamentar, outros utilizam penas para se ornamentar, outros utilizam contas, enfim. São povos diferentes, são culturas diferentes. Então existe uma grande diversidade cultural entre os povos indígenas. De novo, a gente não pode achar que índio é tudo a mesma coisa, que índio é tudo igual. Quando a gente vai falar de povos indígenas, a gente tem que falar sempre no plural, para destacar essa diversidade que existe de culturas, de línguas, de costumes e de etnias entre os indígenas brasileiros. Então aqui, quando a gente fala das diferenças, aqui tem um exemplo muito claro das diferenças. Como que é a habitação indígena? Depende do povo que eu estou falando. Tem indígenas que vivem em casinhas redondas, tem indígenas que vivem em casinhas circulares. Tem indígenas que organizam a aldeia, como a gente está vendo ali na foto do lado esquerdo, organizam a aldeia em forma circular e ali no centro provavelmente é um centro religioso, cerimonial, ou é onde vive uma liderança, enfim, mas ali tem uma forma circular, eles fazem uma clareira ali, tem um grande pátio com a vegetação em volta e ali a gente tem essa estrutura da habitação indígena. Do lado direito a gente tem uma outra forma, uma outra estrutura de habitação completamente diferente. O formato da habitação é diferente, não se tem a alteração, não se tem esse pátio, não é exatamente circular, as casas são mais próximas, não se tem uma alteração tão grande na vegetação, se faz ali praticamente dentro da vegetação, né? Não se abre uma clareira. Então tem formas diferentes de se vivenciar entre esses indígenas. E aqui a gente está falando de exemplos de populações que são sedentárias. A gente tem grupos indígenas que ainda são nômades, né? Sedentário é que vive fixo num determinado lugar. Nós ainda temos grupos indígenas que vivem de forma nômade, que estão constantemente migrando. E essa necessidade de migração é um dos motivos pelos quais alguns povos indígenas precisam de grandes reservas indígenas, precisam de demarcações de terras maiores, porque eles não vivem num ponto fixo.
Eles migram dentro de uma determinada região, então precisa de uma reserva indígena maior para que eles consigam sobreviver migrando, buscando os recursos naturais conforme eles vão surgindo. Então a gente tem essas várias diferenças entre os povos indígenas. Na época que os portugueses chegaram no Brasil, uma das principais civilizações, uma das mais desenvolvidas do ponto de vista material, e aqui eu estou falando de desenvolvimento usando uma perspectiva bem europeia, bem eurocêntrica para falar de desenvolvimento, porque na verdade cada povo se desenvolve de uma forma específica, não quer dizer que ele é mais ou menos desenvolvido, quer dizer que ele tem um desenvolvimento diferente. Mas vamos colocar assim, o que seria mais parecido com o que os europeus imaginavam de uma civilização desenvolvida, ou seja, o que era mais parecido com eles. Né, ou que seria mais parecido, ou que estaria mais próximo com o que nós hoje imaginamos ser uma civilização desenvolvida, com cidades, com grandes construções. Né? A maioria dos povos indígenas no Brasil não fez grandes construções, diferente dos incas, dos maias e dos astecas que a gente vai ver nos outros vídeos, mas isso não significa que eles eram piores que os incas, maias e os astecas. Significa que a cultura deles, dos índios do Brasil, não precisava de grandes construções. Os incas, maias e astecas precisavam de grandes construções, por isso eles faziam. Os indígenas brasileiros não precisavam de grandes construções, por isso eles não faziam grandes construções. Na verdade, isso é bem simples. Mas, vamos colocar assim, os povos indígenas, quando os portugueses chegaram, na época que os portugueses chegaram no Brasil, os povos indígenas que faziam as construções mais complexas viviam no norte do Brasil, próximo ali da região da Amazônia, e eles viviam na região da Ilha de Marajó e na região de Santarém. Tanto a Ilha de Marajó quanto Santarém hoje fazem parte do estado do Pará. Nessa região, onde viviam os índios marajoaras e os índios de Santarém, surgiu uma civilização bastante complexa, com algumas construções bastante complexas e com um desenvolvimento artístico e tecnológico bastante complexo. Então, por isso a gente vai destacá-los. Então, os indígenas que viviam na Ilha de Marajó e na região do rio Tapajós, que é essa região, que é uma região próxima ali da Ilha de Marajó e dessa região de Santarém, eles formaram uma cultura, para os padrões europeus, bastante avançada. E o centro dessa cultura é onde hoje fica a cidade de Santarém, por isso a gente fala dos Marajoaras e Santarém, então ali no norte do Pará. Uma das coisas que chamava a atenção dessa civilização é que eles construíam morros artificiais, por isso que eu falo da complexidade tecnológica. Outros povos indígenas no Brasil não tinham essa complexidade tecnológica de uma engenharia avançada a ponto de construir morros artificiais. Esses povos faziam isso. Esses morros artificiais eram chamados de tesos. E para que eles serviam? A região ali de Santarém, por conta do rio Tapajós e por ser uma região com muitos rios, em épocas de cheia dos rios é uma região que tem inundações. Então, para que serviam esses tesos? Eles eram morros artificiais em que eles construíam as aldeias em cima desses morros artificiais para que esses morros artificiais ficassem acima da água nos momentos de inundação. Então, para que as aldeias não fossem inundadas, eles faziam as aldeias em cima desses morros artificiais. Isso, do ponto de vista europeu, para a época, era um sinal de desenvolvimento tecnológico muito grande. E outra coisa que chama atenção é que as aldeias indígenas dos Marajoaras e em Santarém chegavam a ter cerca de 10 mil habitantes. Como a gente viu nas aulas de Idade Média, 10 mil habitantes é o tamanho de uma cidade grande na Europa. Cidades grandes na Idade Média, na Europa, tinham em torno de 10 mil habitantes. Paris, que era muito grande, tinha 25 mil habitantes. Então a gente está falando de aldeias indígenas com a população equivalente a de cidades europeias. Claro que se a gente for para a Ásia, se a gente for para o Império Bizantino, as cidades eram muito maiores do que isso. Mas se a gente comparar com os europeus, os Marajoaras e os índios da região de Santarém tinham grupos, aldeias, equivalentes às cidades europeias. Então a gente está falando de uma civilização bem grande no norte do Brasil. Outra coisa que chama a atenção desse povo eram as cerâmicas. As cerâmicas desse povo, as cerâmicas marajoaras, as cerâmicas de Santarém, ainda hoje são muito conhecidas, ainda hoje são artigos de luxo, né, são muito valiosos, e esses povos desenvolveram essa cerâmica muito complexa, e ela é muito característica da cultura deles. Então aqui, algumas imagens, né,
O arquipélago de Marajó é indicado ali no mapa, né, bem ao norte do Brasil. Então aqui a gente tem o arquipélago de Marajó, ao norte do Brasil. Então nessa região aqui, mais ou menos, é onde se desenvolveu essa civilização, os marajoaras e os índios de Santarém. Aqui a imagem dos tesos, que eu havia explicado, né, são esses morros artificiais, onde em cima dos quais eles construíam as aldeias. É que vocês estão vendo, parecem biscoitos, né, parecem cookies nesse desenho, mas as aldeias eram construídas em cima, para que nos momentos de inundação as aldeias não fossem destruídas. E o que é legal para nós historiadores desses tesos, né, é que conforme essas civilizações, essas aldeias foram sendo abandonadas ou destruídas, ou enfim, as populações migraram, embaixo da construção desses morros artificiais ficaram vários vestígios arqueológicos. Então você tem hoje não mais aldeias, mas vilas, ainda algumas aldeias indígenas, mas também vilas, né, de ribeirinhos, né, nessa região. E embaixo desses morros a gente tem vários vestígios, né? Por exemplo, as cerâmicas construídas por essas populações indígenas. Então, muitos vestígios arqueológicos dessa civilização ficaram nesses morros. E aí, quando os arqueólogos começaram a escavar essas regiões, eles fizeram a festa, porque encontraram uma grande quantidade de vestígios materiais que nos ajudam a reconstituir a história dessas populações ali da ilha de Marajó e da região de Santarém. E aqui a cerâmica marajoara. Algumas cerâmicas com formas humanas, né, representando formas humanas. E a grande característica, né, são as formas abstratas, né, as linhas abstratas que eles utilizavam. E isso chama atenção, né, essa cerâmica colorida, ela chama atenção porque ela não é feita pintando a cerâmica, mas pela temperatura do cozimento do barro. Vocês sabem que cerâmica é basicamente barro cozido, né? É uma técnica que você vai cozinhando o barro até ele ficar com a consistência da cerâmica. E essas cores, elas não é pintura, é pela temperatura de cozimento do barro. Então é uma técnica que, conforme o barro vai sendo cozido, pela temperatura, algumas partes da cerâmica ficam mais claras, outras ficam mais escuras. E eles conseguiam fazer essas formas complexas. Então isso mostra um grande domínio técnico dessa civilização, mostra um grande domínio do processo de fazer as cerâmicas, algo que no Brasil a maioria das populações indígenas não tinha, mas a região da ilha de Marajó, os indígenas dominavam muito bem essa técnica. Isso aqui, né, a região da ilha de Marajó e a cerâmica marajoara, ainda hoje se faz essa cerâmica, as populações locais ainda fazem essa cerâmica e ela é muito valorizada. E a região de Santarém, apesar de ser ali o mesmo conjunto cultural, tem aspectos um pouco diferentes. Então, utiliza mais formas humanas e formas humanas um pouco diferentes. E aqui a gente tem um recipiente, os arqueólogos não sabem muito bem ao certo para que servia, mas vocês estão vendo que ele é bastante ornamentado. Então aqui em Santarém eles não trabalhavam tanto com as cores. Então a gente vai aqui, ó, os marajoaras trabalhavam muito com as diferenças de cores. Em Santarém não tanto a diferença de cor, mas a forma, a ornamentação. Então essas estatuetas ou recipientes, elas podem ter algum significado religioso, alguma função cerimonial, ou serem simplesmente enfeites. A gente não sabe ao certo a função dessas cerâmicas, mas também mostram para a gente um grande domínio técnico da produção de cerâmica nessa população. Pois bem, então ali deu um exemplo de uma grande civilização que existia no Brasil, né? Do ponto de vista europeu, seria a civilização mais próxima do que os europeus imaginavam ser uma civilização desenvolvida. Mas, como eu disse, no Brasil existiam mais de 1000 nações diferentes. Esse mapa que vocês estão vendo aí, cada cor é uma língua diferente, é um tronco linguístico diferente que existe no Brasil ainda hoje. Então vocês estão vendo que ali existem dezenas de línguas diferentes. Ainda hoje no Brasil existem dezenas de línguas diferentes indígenas sendo faladas. Como que a gente classifica os grupos indígenas? Como eu disse, existiam mais de 1000 nações diferentes, mas os pesquisadores, isso em qualquer área da ciência, com qualquer objeto de estudo que a gente tem, os pesquisadores reúnem seus objetos de estudo em grupos que têm alguma característica em comum para ficar mais fácil de estudar. Os povos indígenas no Brasil a gente classifica a partir do grupo linguístico, a partir da língua que ele fala. E de um modo geral,
a gente consegue dividir as línguas indígenas do Brasil em dois troncos linguísticos. O tronco linguístico seria, digamos, uma determinada característica da língua, e todas as línguas que reúnem semelhanças com essa determinada característica, elas fazem parte desse tronco linguístico. E no Brasil a gente tem dois troncos linguísticos indígenas. Um que é o tronco Tupi, outro que é o tronco Macro-G. E dentro de cada um desses troncos linguísticos a gente tem várias línguas diferentes, mas que dentro de as línguas do mesmo tronco, elas têm algumas características em comum. Seria mais ou menos se a gente comparasse, por exemplo, o português, o inglês, o espanhol, aliás, o português, o espanhol, o italiano, o francês tem determinadas características porque são línguas mais próximas do latim. Então seria um tronco linguístico. Na verdade é mais complexo que isso, mas forma um determinado grupo. O inglês, o alemão tem mais relações com línguas germânicas, então seria um outro grupo. É mais ou menos assim que a gente classifica os grupos indígenas no Brasil, pela língua falada. E acaba que os grupos que pertencem ao mesmo tronco linguístico têm outras características em comum, têm características culturais, religiosas, sociais, né, formas de se comportar mais ou menos parecidas dentro do mesmo tronco linguístico. Então essa divisão pela língua acaba reunindo também outras características em comum. Então existe essa coincidência, digamos, de grupos que pertencem ao mesmo tronco linguístico têm mais características em comum do que só a língua. Então, dentro de cada tronco linguístico existem famílias linguísticas, que são grupos menores, e dentro das famílias linguísticas existem línguas diferentes. Então, primeiro vamos falar dos tupis. Os tupis, eles habitavam, eu estou chamando de tupis, todos os povos que pertencem ao grupo linguístico tupi, né? Os tupis não são um povo, mas são vários povos diferentes que tinham línguas do tronco linguístico tupi. Esses povos tupis, que faziam parte do tronco linguístico tupi, eles habitavam o litoral do Brasil quando os portugueses chegaram. Então, os primeiros índios com os quais os portugueses tiveram contato no Brasil eram povos tupis. E eles não tiveram contato só com um povo, eles tiveram contato com mais de um. Mas para eles era tudo a mesma coisa. Eles habitavam no litoral. Então existem vários exemplos de povos tupis, e ali no mapa, vocês estão vendo ali uma classificação, assim, são alguns dos principais grupos, tem mais do que esses. Então lá do norte do Brasil até descendo, a gente tem os Tupinambá, a gente tem os Potiguara, né? Quem nasce no Rio Grande do Norte é chamado de Potiguar, porque vem do povo indígena Potiguara, que habitava a região onde hoje é o Rio Grande do Norte. Aí tem os Tabajara, Tupinambá, Tupiniquim, Aimoré, Goitacás, Carijó, os Guaranis fazem parte do tronco Tupi, os índios Charrua, famosos aqui no Rio Grande do Sul, os índios Charrua também faziam parte desse tronco Tupi. Então, eram povos que viviam mais próximos do litoral. Não só no litoral, os Guarani, por exemplo, viviam um pouco mais para o interior, mas, digamos, são povos que viviam próximos ao litoral, ou no litoral ou próximos ao litoral. Por conta disso, foram os povos com os quais os portugueses tiveram maior contato. E é por isso também que a maioria das palavras de origem indígena que está na língua portuguesa hoje, que foi incorporada à língua portuguesa, vem das línguas tupi. Então, por serem os povos que tiveram mais contato com os portugueses, foi o povo que ensinou mais coisas e deu, né, e acabou dando mais palavras para os portugueses. Então, a grande maioria das palavras da língua portuguesa de origem indígena é de alguma língua tupi, do tronco tupi. E também, por serem os indígenas que tiveram mais contato com os portugueses, ainda hoje, no nosso imaginário, quando a gente pensa num índio, fala assim, pensa num índio, a pessoa normalmente pensa num índio tupi, num índio do tronco linguístico tupi, porque foram os mais representados pelos portugueses, foram os mais descritos pelos portugueses, e por isso foram os que formaram o imaginário do que é ser indígena. Então, quando a gente pensa num índio, normalmente a gente pensa num índio tupi. Porém, também por serem os que tiveram mais contato com os portugueses, foram os grupos que mais perderam população. A maioria dos grupos de origem tupi teve uma redução muito grande na sua população. Tanto que hoje, a maioria dos índios que existem no Brasil não são do tronco tupi. O índio que existe no Brasil hoje é do tronco Macro-G, porque o tronco Macro-G vivia mais para o interior, teve menos contato com os europeus. Então os tupis sofreram muito com as doenças trazidas pelos portugueses, com a violência exercida pelos portugueses,
e foram os grupos, e eram os grupos que ocupavam os territórios que os portugueses queriam ocupar, então foram os grupos que tiveram mais conflitos também com os portugueses. Então foi o grupo mais dizimado. Então é curioso que hoje no Brasil a gente tem, no nosso imaginário, quando a gente pensa no índio, a gente pensa no índio tupi, mas a maioria dos índios que vivem no Brasil hoje não são tupis. Eles são do tronco Macro-G, então eles têm uma cultura, uma forma de se comportar, uma língua diferente da que a gente imagina dos povos indígenas. Então agora o tronco Macro-G está aí espalhado pelo mapa, vocês estão vendo que ocupa mais o interior do Brasil. Então eles têm menor influência na cultura brasileira, né, como eu expliquei, né, eles tiveram menos contato com os portugueses, então eles acabaram tendo menos influência na língua, nos costumes. Mas eles também têm influência na nossa cultura, sobretudo na nossa alimentação. Por exemplo, o costume de assar carne tem muito a ver com os Macro-G. Então o churrasco tem muito a ver com os Macro-G. Os tupis também faziam, mas a forma como nós preparamos a carne tem mais a ver com os costumes Macro-G. E eles também têm algumas palavras dos troncos linguísticos Macro-G foram incorporadas à língua portuguesa, mas muito menos do que as do tronco tupi. Então a gente, enfim, os índios que a gente tem no Brasil hoje, normalmente os índios que a gente vê nos noticiários, né, que estão na região da Amazônia, que estão no centro do Brasil, os índios Caingangue, que são a maior população indígena aqui do Rio Grande do Sul, eles são do tronco Macro-G. Então a gente tem o senso comum no Brasil acaba tendo uma certa dificuldade de entender os povos indígenas. Porque os índios que aparecem nos livros de história são os tupi, porque foram os índios que tiveram contato com os portugueses. Mas os índios que estão no Brasil hoje, a maioria deles não são tupi, são Macro-G, que falam línguas diferentes, têm costumes diferentes, vivem em regiões diferentes, têm hábitos diferentes. Então as pessoas estranham. E aí quando vê um índio lá na Amazônia, fala, nossa, mas esse índio na Amazônia não tem nada a ver com o índio do livro de história. É porque o índio da Amazônia é Macro-G, o do livro de história é tupi. Basicamente essa é a confusão que nós fazemos. Então, exemplos aqui no Rio Grande do Sul, do tronco Macro-G, como eu falei, dos Caingangue, que são a maior população indígena no Rio Grande do Sul hoje. E do tronco tupi, uma figura histórica importante, que talvez vocês já tenham ouvido falar, o Sepete Araju, que foi uma liderança importante das guerras guaraníticas. Os índios Guarani também tinham uma presença muito forte no Rio Grande do Sul, que tiveram muito contato com os jesuítas, os Guarani, que eram das missões ou reduções jesuíticas, a gente vai falar das missões jesuíticas em outra aula. Então, os índios Guarani que habitavam essas missões jesuíticas eram do tronco tupi. Então, de novo, os Macro-G ali são... Os Caingangue são do grupo Macro-G, que são a maior população que existe hoje, indígena, e os tupi eram a população que teve mais contato com os portugueses, e que por isso também foi a população que mais sofreu com a presença europeia, que mais teve mortes por causa da presença europeia, sobretudo por conta das doenças trazidas pelos europeus. Mas sobre as doenças eu vou falar depois. Exemplos de palavras indígenas, aqui exemplos bem aleatórios, tá? A palavra capivara é uma palavra de origem tupi, quer dizer cometor de grama, vem de capi, que é capim, e guara, que é comedor. A palavra carioca, que é o gentílico de quem nasce no Rio de Janeiro, carioca significa casa do homem branco. Oca é casa e cari, homem branco. Né? Os indígenas chamam de homem branco quem não é indígena. O homem branco não é a cor da pele. É quem não é indígena. É que tem quem é de costumes de uma civilização, de costumes que não são indígenas. Então, uma pessoa negra que vive numa cidade, os índios chamam de homem branco. Os indígenas de um modo geral. E essa expressão homem branco, ela existe em várias línguas indígenas diferentes, tanto tupi quanto Macro-G. Todas as línguas indígenas têm uma expressão que significa homem branco para se referir aos grupos que não são indígenas. A palavra catapora significa fogo que brota, né, porque são erupções na pele. A palavra catupiry, que é uma marca de queijo, ela foi utilizada, a pessoa que inventou a marca, né, o produto catupiry, usou essa palavra indígena que quer dizer excelente. Então, exemplos de palavras tupi, vocês podem pesquisar na internet, depois vocês vão encontrar inúmeras outras. E um exemplo de palavra Macro-G, é difícil encontrar palavras de origem Macro-G na língua portuguesa, mas um exemplo bem gaúcho é a palavra Erechim, que aqui está escrito com X, mas o nome da cidade no norte do estado do Rio Grande do Sul se escreve com CH.
Erechim quer dizer campo pequeno, é uma palavra do tronco linguístico macro-G. Então, é uma palavra de origem indígena, mas não é tupi, é uma palavra macro-G. Pois bem, agora vamos falar das sociedades indígenas. O que eu vou falar daqui para frente, apesar de serem mais de 1000 nações indígenas diferentes, com culturas diferentes, o tronco macro-G é diferente do tronco tupi, a gente está falando, o que eu vou falar agora é mais ou menos comum a todas essas populações. Então, apesar das várias diferenças, algumas coisas eles tinham em comum. Então, todos os povos indígenas têm esses pontos em comum. As sociedades indígenas não são todas iguais, mas todas elas têm algumas características em comum. Primeiro, em geral, essas sociedades eram todas mais ou menos igualitárias. O que é uma sociedade igualitária? Você não tem divisões sociais, divisões entre grupos sociais, distinção entre rico e pobre. Você tem, no máximo, distinções de prestígio. Um guerreiro forte, um guerreiro conhecido, né? Ele tem uma certa honra, um certo prestígio. O líder daquele grupo, né? O chefe daquele grupo, tem uma distinção. O sacerdote ou o curandeiro daquele grupo tem uma distinção, mas você não tem, assim, o rico e o pobre. São sociedades igualitárias, em que todos trabalham e o que é produzido é dividido entre todos. Ah, professor, então eles são socialistas? Não, tem nada a ver com socialismo. Tá? É outra coisa, estamos falando de outra coisa. Estamos falando de uma sociedade em que você não tem distinção entre rico e pobre, em que você não tem acumulação de riqueza, não tem uma pessoa que enriquece e outra que não enriquece. Porque o que é produzido para todos, é produzido para a comunidade. Então você não tem uma noção de eu estou trabalhando para me sustentar. Não, eu trabalho para a comunidade. Então você tem um senso de trabalho de que se você não faz a sua parte, você está prejudicando o todo. Então é mais ou menos essa noção. Porém, existe uma divisão de trabalho, né? Dependendo do sexo, dependendo da idade, você vai ter um trabalho específico. Então existem trabalhos masculinos e trabalhos femininos nas sociedades indígenas. Em geral, caça, guerra, coisa que envolve arma, trabalho masculino. Cuidado das crianças, agricultura, coleta de vegetais, trabalhos femininos. Isso não é uma regra. Tá? Existem sociedades em que as mulheres são guerreiras, existem sociedades que os homens cuidam da agricultura, sociedades indígenas. Mas, em geral, mas o que é regra é que existe divisão por sexo. Existem trabalhos específicos para homens e trabalhos específicos para mulheres. E existem trabalhos que podem ser feitos pelos dois. Isso depende muito da sociedade, isso varia de um povo para outro. Outra coisa é que os conhecimentos desses grupos, a posse e o uso da terra e dos recursos são compartilhados por todos. Não existe a noção nos povos indígenas brasileiros de propriedade privada. Eles não têm essa noção. Os indígenas, eles não se consideram donos da terra onde eles vivem. Eles não são donos. Eles vivem naquela terra, mas eles não consideram que aquela terra é deles. Eles consideram que aquela terra fornece algo que eles vão utilizar para sobreviver, mas eles não se consideram proprietários da terra. Por isso, quando a gente fala, por exemplo, uma questão muito forte hoje no Brasil, das demarcações de terras indígenas, a demarcação de terra não é para fazer com que os índios sejam donos daquela terra. A demarcação de terra é para garantir que os índios usem aquela terra para sobreviver e que outras pessoas não extraiam os recursos dali que são úteis para os indígenas. Então, a reserva indígena, como o nome diz, ela é uma reserva. Ela está lá para que os índios usem. E outras pessoas, ela está reservada para os índios, para que só eles utilizem. E para a sua sobrevivência. Mas eles não são donos daquela terra. As terras de reservas indígenas pertencem ao Estado, pertencem ao governo. Mas o governo reserva aquela terra para que os índios utilizem. E eles não têm, justamente isso, eles não têm a noção de propriedade. Então, para os indígenas, quando os portugueses chegaram aqui, para eles era muito estranho o português chegar e falar: essa terra pertence ao rei de Portugal. E eles, tipo, o que isso quer dizer? Não, essa terra é pra gente usar. Vocês querem usar? Beleza, a gente pode usar também, mas cercar e falar que eu não posso usar não faz muito sentido. Se vocês quiserem morar aqui e usar, beleza, vocês trabalham junto, vocês utilizam junto, a gente compartilha, tem bastante terra aqui, mas o que quer dizer isso pertence ao rei de Portugal? Então isso era um problema cultural ali entre índios e portugueses, porque os portugueses vinham com o objetivo de tomar posse das terras para o rei de Portugal. E os indígenas falavam: tá, mas o que é tomar posse? O que isso quer dizer? Porque isso está aqui e a gente usa. E vocês podem usar também. Mas o que significa que isso é seu e eu não posso usar? Não faz sentido.
E a mesma coisa com os conhecimentos, enfim. As sociedades indígenas não têm a noção de propriedade. Isso é, para nós que vivemos numa sociedade capitalista, isso é muito estranho. Como assim não ter propriedade? Não, o que é meu, o que é seu é seu. O que significa ser de todos? É uma diferença cultural importante das sociedades indígenas para a nossa sociedade. E ela é uma diferença central, porque a nossa sociedade ela é baseada na posse, na propriedade. E para as sociedades indígenas não existe propriedade. Outra coisa importante nas sociedades indígenas brasileiras, e isso é muito interessante, o papel da guerra. As sociedades indígenas, a gente tem muito a visão assim, porque os índios são pacíficos e tal, tem uma visão meio romantizada, às vezes, dos indígenas que viviam aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses. Pacífico não é bem a palavra, porque a guerra tinha um papel importante entre os indígenas. Só que o significado da guerra para os indígenas é completamente diferente do significado da guerra para os europeus. E é muito importante entender essa diferença para a gente entender o pensamento indígena, a cultura indígena. Vamos lá. Vamos começar pela guerra que a gente entende melhor, que é a guerra dos europeus, que tem mais ou menos o mesmo significado da guerra para nós hoje. O que era a guerra para os europeus, quando os europeus chegaram no Brasil? Para que serve a guerra? Para você tomar algo de alguém. Você faz a guerra para você tomar um território, você faz a guerra para tomar escravos, você faz a guerra para, enfim, para resolver um conflito, mas, em geral, as guerras têm a ver com propriedade. Tomar terras do outro, tomar recursos do outro, fazer de escravos os prisioneiros da guerra. Então a guerra ela tem a ver com propriedade. Se para os indígenas não existia propriedade, para que servia a guerra? E aí vem uma coisa que é muito interessante dos povos indígenas. A guerra servia para manter a unidade cultural desses povos. Como assim? Vamos entender. Digamos que eu tenha 2 grupos indígenas, tá? Isso que eu vou explicar não é 100% igual para todos os povos indígenas no Brasil, mas isso existia em muitos povos. E os europeus, quando chegaram no Brasil, eles tinham uma dificuldade tremenda de entender isso, porque não fazia sentido nenhum para os portugueses, mas vamos pensar. Vamos imaginar 2 grupos indígenas. Esses 2 grupos indígenas, vamos chamar de grupo A e grupo B. Há muito tempo, e esses grupos indígenas não têm consciência de quando isso começou, mas em algum momento, por algum motivo que se perdeu ao longo do tempo, o grupo A atacou o grupo B. Matou pessoas, fez prisioneiros. O grupo B, para se vingar, para vingar a morte e os prisioneiros que foram feitos, atacou o grupo A. E aí o grupo A, para vingar a morte das pessoas nesse ataque, ataca de novo o grupo B. E esse ciclo se mantém ao longo de várias e várias gerações. A chegar um momento que nem o grupo A nem o grupo B sabe por que isso começou. É muito antigo. Mas eles têm a memória de que o grupo A precisa se vingar do grupo B. E o grupo B tem a memória que precisa se vingar do grupo A. Então o grupo A ataca o grupo B, faz prisioneiros. O grupo B ataca o grupo A, faz prisioneiros. E isso é cíclico. Não é assim, não é todo dia. Mas existe uma memória de que esses grupos são inimigos e que, se eu sou atacado, eu tenho que atacar de volta. Então esse ciclo ele é interminável. Porque todo ataque gera necessidade de uma vingança. E a vingança gera necessidade de outra vingança. E isso se perdura. E depois de séculos isso acontecendo, já não se sabe por que eles estão constantemente em guerra, mas eles sabem que eles precisam se vingar o tempo todo. E por que isso é importante na cultura indígena? Porque isso dá sentido à história indígena. Por que o grupo A, qual é a razão de ser do grupo A? Por que o grupo A vive? Qual é o objetivo da vida deles? Vingar a morte dos antepassados. Por isso eles atacam o grupo B. E qual é o sentido da vida do grupo B? Vingar a morte dos antepassados. Por isso eles atacam o grupo A. Então esse ciclo se torna interminável. Mas ao mesmo tempo, esse ciclo preserva uma unidade. Por que eu estou atacando? Por que eu estou atacando? Para manter o vínculo com os meus antepassados. Eu ataco em nome dos meus antepassados. Então as minhas ações no presente, elas se baseiam na história do meu povo. O meu povo sofreu um ataque no passado. Por isso eu tenho que vingar esse ataque no presente.
Então, a guerra dá sentido à história dos povos indígenas, nesse contexto. A guerra serve para manter um vínculo com o meu passado. A guerra serve para eu vingar a morte dos meus antepassados. Então, eu sou um guerreiro, eu ataco em nome dos meus antepassados. Isso gera um vínculo, isso gera uma unidade. Isso gera uma identidade para esses povos. Eles se sentem parte de uma história, parte de uma continuidade, parte de algo maior do que eles. Então, a guerra tem esse significado. Então, ela tem um significado histórico, social, cultural. Ela não tem a ver com propriedade, ela tem a ver com um sentimento de pertencimento a uma determinada tradição. A tradição de que o meu povo precisa se vingar dos ataques que sofreu. E isso me torna ligado aos meus antepassados. E, ao mesmo tempo, essa ligação do presente com o passado, ela também é uma ligação do presente com o futuro. Por que é uma ligação do presente com o futuro? Porque, a partir do momento que eu ataco o meu inimigo, eu sei que o meu inimigo vai me atacar. Então, eu vivo a expectativa de sofrer o ataque. Então, eu estou vingando o ataque que os meus antepassados sofreram, mas eu sei que os meus descendentes vão vingar o ataque que eu sofri. Então isso gera uma linha de continuidade entre todas as gerações daquele povo. Todas as gerações daquele povo estão ligadas por esse ciclo de atacar e sofrer ataque, de atacar e ser atacado. Então isso gera uma linha de continuidade. Esse é o papel da guerra. E aí é nesse contexto da guerra, dessa ligação com diferentes gerações, que todas as gerações são interligadas por essa vingança através da guerra, que a gente consegue entender o que é a antropofagia, que algumas pessoas chamam de canibalismo. O que é antropofagia? Antropos, ser humano. Phagos, fagia, comer. Então, antropofagia, comer carne humana. Tem gente que acha que os índios canibais, ou os índios antropófagos, eles comiam carne humana igual a gente come carne de gado, carne de frango, né, que fazia parte da dieta das pessoas. Não é isso. A antropofagia é um ritual, meio religioso, meio cultural, digamos assim, meio social. O que é antropofagia? Né? Eles não caçavam pessoas e fazia parte da dieta comer carne humana. O que é antropofagia? No contexto da guerra, como eu expliquei, alguns inimigos são mortos, mas também há inimigos prisioneiros. Em geral, faz-se de prisioneiro algum guerreiro muito forte, algum guerreiro muito bom, muito habilidoso. E esse guerreiro inimigo que é aprisionado, ele é levado de volta para a aldeia, para a tribo, para a comunidade, enfim. Ele é levado com os vencedores. E aí ele vai fazer parte de um ritual. E esse ritual é o que vai marcar essa ligação da comunidade com o passado e com o seu futuro, que vai dar sentido para essa história indígena. Em que consiste esse ritual? Esse prisioneiro é levado e ao longo de vários dias, às vezes várias semanas, ele vai sendo preparado para essa cerimônia. Até que chega o momento, chega o dia, em que essa cerimônia vai ser feita. E nessa cerimônia, um dos guerreiros da comunidade vencedora, do grupo vencedor, vai fazer um diálogo com esse prisioneiro. E isso é um ritual, lembra uma cerimônia religiosa. Ele vai dizer para o prisioneiro: eu vou te atacar e vou comer a sua carne para vingar os meus antepassados que foram devorados pelo seu grupo, pelo seu povo. E aí o prisioneiro responde: vocês vão devorar a minha carne, mas os meus descendentes, mas o meu povo virá me vingar e vai devorar a carne de vocês. E vai devorar a carne de algum de vocês. Então, nesse diálogo, fica claro o sentido da guerra. Eles deixam claro o sentido da guerra. Eu estou devorando a sua carne para vingar os meus antepassados que foram devorados pelo seu povo. E o outro responde: vocês estão comendo a minha carne, mas os meus descendentes virão me vingar e vão comer a carne do seu povo. Então é um ritual que une o passado, o presente e o futuro. Dá sentido para a história deles. Então, eu estou fazendo isso em nome do passado, para vingar o passado. E o outro diz: vocês estão fazendo isso no presente, mas a minha morte vai ser vingada no futuro. Então você tem uma continuidade. Isso dá o sentido da história.
E aí, normalmente, o prisioneiro, ele tá lá corajoso, mas ele sabe o significado da morte dele. Ele sabe que ele tá morrendo num ciclo e que essa morte dele vai mostrar a bravura dele e que vai ser o sentido da história do povo dele. O povo dele virá vingá-lo. Então, normalmente, o prisioneiro ele morre ali numa pose heróica, altiva, né, de cabeça erguida. E os indígenas acreditavam que, então ali ele era morto, né, ele era golpeado, né, por um guerreiro de destaque, né, ele era morto, depois ele era, né, as partes do corpo eram cortadas, ele era assado e devorado. Né, o primeiro pedaço era comido pelo guerreiro que o matou, depois o resto da comunidade comia pedaços da carne. Aqui vocês estão vendo a imagem, né? A partir do relato do Hans Christian Andersen, que é aquele ruivão ali, branquelo, no fundo da imagem, apavorado, abismado com os indígenas comendo carne humana. O desenho vocês vão achar bem estranho, porque assim, foi um desenho feito por um europeu que leu os relatos. Então, ele pegou ali os textos do Christian Andersen falando, eles eram assim, cortavam o cabelo assado, pintavam o corpo de tal forma. Aí o cara fez assim, pessoas bem europeias, mas com as características descritas pelo Hans Christian Andersen. Por isso que esses índios não parecem índios, porque foi um europeu que nunca tinha visto um índio que desenhou. E aí o que acontece? Os indígenas acreditavam que comendo partes do corpo desse guerreiro, eles adquiririam características desse guerreiro, como a bravura, como a inteligência, como a força e assim por diante. E aí o que acontece? Por que o Hans Christian Andersen acaba presenciando isso? O Hans Christian Andersen ficou vários anos, ficou muito tempo convivendo com os indígenas. Por quê? O Andersen era um explorador que numa de suas viagens pelo interior do Brasil foi capturado por indígenas. E ele seria devorado pelos indígenas. Os indígenas consideraram ele um inimigo e ele foi capturado e ele ia ser devorado nessa cerimônia. Só que aí quando ele percebeu que ele ia ser morto e devorado, quando começa a coisa do nós vamos te matar e vamos devorar sua carne, e enfim, para vingar os nossos antepassados que foram mortos, ele começou a chorar que nem uma criança, e implorar pela vida dele, não, pelo amor de Deus, não façam isso, tal. Aí os índios olharam pro outro e falaram, mano, esse cara é um covarde, eu não vou comer a carne dele para virar um covarde. E aí desencanaram de matá-lo e devorá-lo, porque ele era um frouxo, basicamente por isso. Eles acharam que o cara é um covardão. Falaram, não vou comer a carne desse cara e virar um covarde que nem ele. Então fica aí, mano, vive aí com a gente. Aí ele viveu muito tempo com os indígenas e fez os relatos e levou para a Europa. Então ele acabou sobrevivendo por causa disso. Né? Mas enfim, para vocês entenderem que a antropofagia não não fazia parte da dieta do índio comer carne humana. A antropofagia era um ritual que dá esse significado à guerra. Ele tem a ver com um contexto maior, que é essa tradição dos povos inimigos se atacarem geração após geração. Claro, depois da chegada dos portugueses, a guerra entre indígenas diminuiu e, consequentemente, os rituais antropofágicos diminuíram. Por isso, hoje, não existe nem a guerra entre povos indígenas, nem o ritual antropofágico entre povos indígenas no Brasil. Isso deixou de existir. Com pouco tempo da presença portuguesa no Brasil, isso deixou de existir, porque os povos indígenas pararam de guerrear entre eles, foram parando de guerrear entre eles. Eles começaram a ter cada vez mais os europeus como inimigo em comum. E esses rituais antropofágicos também foram perdendo sentido. Por isso que hoje em dia isso não existe mais entre os povos indígenas no Brasil. E enfim, é com essa cena legal de pessoas devorando pessoas, a gente encerra essa fala sobre os indígenas no Brasil. Como eu disse, a gente vai falar sobre cultura indígena e a influência da cultura indígena na cultura brasileira em outros momentos. Mas aqui é para vocês entenderem um pouco da cultura, da sociedade, do que pensavam e como viviam os índios quando os portugueses chegaram no Brasil. E o principal dessa aula, gente, é saber que índio não é tudo a mesma coisa. Ainda existem vários povos indígenas diferentes, com culturas diferentes. Então, faz parte do preconceito que nós temos com os índios achar que é tudo a mesma coisa, chamar genericamente de índio. Não, são vários povos diferentes, com culturas diferentes e que precisam ser respeitados como tal. E que tem uma série de direitos que estão sendo ameaçados hoje em dia. Tudo bem? Até o próximo vídeo, pessoal.